That's here. That's home. That's us. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Os ecos do universo. Rodrigo, prosseguindo com um formato onde trazemos ao ouvinte informações sobre personagens relevantes da história da astronomia, hoje seguimos com uma grandiosa astrofísica. E hoje vamos de Nancy Grace Roman. O ouvinte apaixonado por astronomia já deve ter lido, ouvido o nome dela recentemente, porque tem um futuro telescópio espacial que homenageia essa mulher tão grandiosa. Pois então, vamos direto ao ponto. Porque eu acho que a gente vai falar de uma pessoa que, se não fosse por ela, a gente estaria olhando para o céu com um olho bem mais míope. Com certeza, hoje a gente embarca na história da doutora Nancy Grace Roman, conhecida como a mãe do Hubble. E olha, o apelido pode parecer carinhoso, mas a jornada até ele foi uma verdadeira via sacra de obstinação. E a gente começa quando ela era só uma menina. Ela nasceu em Nashville, em 1925, filha de Erwin Roman, um geofísico, e Georgia Smith Roman, uma professora de música. E a família vivia mudando por causa do trabalho do pai. Primeiro, eles viviam em Nashville, depois foram para Reno, e então Baltimore. Mas em cada parada, tinha um ritual especial. A mãe dela levava a pequena Nancy para caminhadas, mostrava os pássaros, as árvores, as flores. Mas principalmente, quando o sol ia embora, a mãe mostrava as constelações e as auroras boreais. E Nancy, já idosa, contava que anos depois resolveu brincar com a mãe dizendo: "Eu culpo a senhora por isso." E a mãe, então chocada, disse: "O quê? Eu também te mostrei os pássaros e as árvores." Pois é, só que as árvores não grudaram. O céu sim. Já no 5º ano, Nancy organizou as amigas num clube de astronomia. No 7º ano, já veio a decisão de que seria astrônoma. Ela mesma calculou tudo. 12 anos de estudos pela frente. E isso nos anos 1930. Imaginem um cenário para uma mulher. Basta a gente comparar com a vida das últimas 3 personagens que compartilhamos aqui no Ecos das últimas 3 semanas. O cenário era verdadeiramente hostil. No colégio, ela pediu para fazer um 2º ano de álgebra em vez de um 5º ano de latim. A conselheira olhou para ela com desprezo e soltou o seguinte, abre aspas: "Que mulher escolheria matemática em vez de latim?" Mais tarde, na faculdade, um professor se aproximou dela no laboratório e disse a frase mais desencorajadora que ela já tinha ouvido até então. Abre aspas: "Olha, eu geralmente convenço as mulheres a desistirem da física. Mas você, bem, talvez você consiga." E esse talvez que ele soltou foi a palavra de ordem. E ela conseguiu de fato. Bacharelado em astronomia em Swarthmore College em 1946, doutorado na Universidade de Chicago em 1949 e então ela foi pesquisar no Observatório Yerkes. Mas aí caiu a ficha de que não havia nenhuma outra mulher com estabilidade no departamento de astronomia. Nenhuma em todo o país naquela época. E pior, viu, Marco? Ela viu mulheres muito mais experientes, décadas de trabalho, sendo tratadas como eternas assistentes. E se a gente passar a falar do salário dela, vocês ficariam horrorizados. Ela recebia bem menos de 2/3 do que os homens de nível equivalente ganhavam. Então ela fez as malas e foi para o laboratório de pesquisa naval trabalhar com radioastronomia. A estrutura da Via Láctea era o que mais interessava naquele momento. Então, em 1959, alguém da NASA, que naquele momento era uma agência com apenas 6 meses de existência, perguntou se ela conhecia alguém interessado em criar um programa de astronomia espacial. Ela respondeu na hora: "Eu mesma", e então foi contratada. Mas com uma ironia de doer. Como o trabalho anterior dela era tão mal pago que nem sequer era reconhecido como um emprego de fato, ela entrou na NASA como se fosse uma doutora recém-formada, como se não tivesse experiência alguma. A situação era caótica e desestimulante, mas isso não a deteve. Em 1960, ela já era chefe de astronomia e relatividade, a primeira mulher num cargo executivo na NASA. Mas mesmo assim, para passar pelas secretárias e chegar para a própria sala, ela tinha que parar e explicar quem ela era. Saiu mostrando as credenciais direto. E uma vez ela até brincou
dizendo que se ela não fosse teimosa, teriam a convencido do contrário anos antes. E ainda bem que a teimosia venceu. A partir daí, ela começou a gerenciar verbas e ouvir a comunidade científica. E todos, absolutamente todos os astrônomos tinham o mesmo sonho, que era um grande telescópio acima da atmosfera. Nem se abraçou a causa como se fosse dela. E por quase 20 anos, ela liderou comitês, juntou engenheiros e cientistas, brigou com burocratas do orçamento e foi falar com o Congresso americano tete a tete. E não era qualquer conversa. Ela lembrava com carinho de uma história em particular em que o senador William Proxmire, famoso por ridicularizar projetos que ele considerava desperdício de dinheiro público, enviou a seguinte pergunta à NASA, entre aspas, por que o contribuinte americano médio pagaria por algo tão caro quanto o Hubble? Eis que nem se sentou, fez as contas num guardanapo mesmo e respondeu. E aqui vão as palavras dela, entre aspas, pelo preço de uma ida ao cinema por ano, cada americano teria 15 anos de descobertas empolgantes. Ela mesma dizia que podia ter errado por um fator de 4, mas mesmo que fosse uma ida ao cinema por ano, o retorno já teria valido a pena. E bem, hoje sabemos que o Hubble já entregou mais de 30 anos de ciência. Esse cineminha saiu muito mais barato do que o imaginado. E ela esteve em cada decisão crucial. Onde construir, qual o tamanho dos instrumentos. Ela inclusive ajudou a definir os objetivos científicos do telescópio e criou um conjunto de especificações mínimas. E usava essas especificações como um limite negociável quando ia falar com os congressistas. Ela dizia, entre aspas, abaixo disso não aceito. E isso gerou uma briga técnica monumental. Uma das maiores brigas da história por um sensor de imagem foi travada por uma mulher. A tecnologia padrão da época era outra, mas ela insistiu nos chamados dispositivos de carga acoplada, os CCDs. Todo mundo disse que era um risco naquela época. Hoje, o CCD é o padrão de ouro da imagem astronômica. E quem estava certa? Bem, ela de novo. Por causa dessa dedicação toda, um colega que mais tarde seria o cientista-chefe do telescópio Hubble, Ed Wheeler, deu a ela o apelido. Se o Lyman Spitzer de Princeton, que há décadas defendia o telescópio espacial, era o pai do Hubble, Nancy Grace Roman seria a mãe. Não só porque gestou a ideia, mas porque não deixou ninguém abortar o projeto. E o que ela achava desse apelido? Bem, ela era modesta, dizendo que achava que o Hubble existiria mais cedo ou mais tarde sem ela. Mas completa a frase dizendo que acha que o momento ficou melhor quando ela entrou nessa história. Timing é tudo, ouvinte, e ela tinha o timing de uma líder nata. Aliás, ela tinha um jeito muito particular de lidar com a pressão. Quando houve o anúncio, em 1994, de que a NASA finalmente teria encontrado a solução para o espelho defeituoso do Hubble, onde é que estava Nancy Grace Roman? Bem, na plateia, tricotando. Ed Wheeler disse que tricotar no fundo da sala era a marca registrada dela. A mãe do telescópio mais famoso da história, serena, dando ponto sobre ponto, enquanto os engenheiros resolviam o maior problema da visão cósmica. Ela se aposentou em 1979 para cuidar de sua mãe, mas não parou. Voltou em 1981 para o Goddard Space Flight Center para trabalhar nos centros de dados astronômicos. E em 1995, tornou-se diretora desse centro e só se aposentou de novo em 1997. Depois disso, foi dar aulas de ciência para alunos do ensino fundamental em Washington e gravou livros didáticos em áudios para pessoas com deficiência visual. Uma vida inteira de serviço e dedicação. E ela sempre manteve contato com a AAUW, a Associação Americana de Mulheres Universitárias. Ela foi presidente da filial de Washington e membro do Legacy Circle. Uma vez ela disse que queria, entre aspas, contato com mulheres educadas e que fez muitas amigas ali. E no ano de 2016, foi homenageada como mulher de destaque pela associação em Maryland. Quando ela faleceu em 25 de dezembro de 2018, aos 93 anos, em Germantown, Maryland, ela deixou um legado financeiro generoso para a associação. E esse dinheiro financiou pesquisas sobre como os pais influenciam as meninas a escolher ciências, mapeou onde as mulheres, e aqui eu falo especialmente mulheres de pele preta, estão perdendo espaço em áreas como ciência da computação e engenharia.
O financiamento também foi usado para construir uma rede de mentoras e fortalecer bolsas de estudos para mulheres em STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Ela plantou árvores que vão dar frutos por décadas. E o reconhecimento para o grande público veio também. Em 2017, ela virou boneca do conjunto Lego Mulheres da NASA. Anos antes, ela tinha recebido o Prêmio Federal para Mulheres das mãos do presidente John F. Kennedy, o prêmio também de realização excepcional da NASA e o prêmio de realização ao longo da vida da Woman in Aerospace. Mas o maior reconhecimento veio póstumamente. Em maio de 2020, 15 anos depois de sua morte, a NASA anunciou que sua próxima missão principal se chamaria Nancy Grace Roman Space Telescope. Antes, essa missão tinha a sigla W-FIRST, que ao escrever esse roteiro, ouvinte, eu imaginei que significasse algo do tipo Women First, mas na real é só Wide Field Infrared Survey Telescope, em sigla. Bem mais sem graça. Pois agora o projeto carrega o seu nome, Nancy Grace Roman Space Telescope. E esse telescópio é de uma ambição que a própria Nancy aprovaria. Ele vai ser lançado agora em agosto de 2026, pelo menos está previsto para isso. O espelho primário tem 2,4 metros, que é o mesmo tamanho do Hubble, mas o campo de visão da câmera principal, o Wide Field Instrument, é 100 vezes maior do que o Hubble. 100 vezes, ouvinte! Enquanto o Hubble e o James Webb são teleobjetivas, o Roman é uma grande angular cósmica. O campo de visão exato é de 0,28 graus quadrados. Pode não parecer muito, mas em termos astronômicos é uma janela imensa. Esse telescópio vai estudar a energia escura, matéria escura e exoplanetas. Para a matéria escura, ele vai usar o efeito de lente gravitacional fraca, em que a matéria escura distorce a luz de galáxias distantes. E o Roman, aqui eu falo do telescópio, vai mapear essas distorções com precisões inéditas. Para a energia escura, ele vai mapear aglomerados de galáxias ao longo do tempo e ver como eles se desenvolvem, como evoluem. É como assistir o universo crescendo, mas em câmera lenta. E os exoplanetas? Bem, para esses serão 2 métodos. Um é o microlente gravitacional, que é quando uma estrela passa na frente de outra, sua gravidade então age como uma lente natural. Se a estrela da frente tiver um planeta, o brilho da estrela de trás terá um pico extra. Com isso, o Roman pode descobrir mais de 2.000 exoplanetas. E o outro método é o de trânsito, aquele que o telescópio Kepler usava, na qual o planeta passa na frente da estrela e diminui a sua luz. É previsto que o Nancy Grace Roman Telescope detecte mais de 100.000 exoplanetas dessa forma, uma verdadeira fábrica de mundos, ouvinte. E tem ainda o instrumento cronográfico, uma demonstração tecnológica que vai conseguir ver planetas 1 bilhão de vezes mais fracos que a sua estrela. Ele usa uma técnica de interferência destrutiva, onde cria uma onda de luz oposta à da estrela, que anula a luz estelar exatamente onde o planeta estaria. E o mais incrível é que essa tecnologia pode ser capaz de imagiar exoplanetas do tamanho de Júpiter em órbitas similares às do próprio gasoso no nosso sistema solar. É o ensaio geral para futuras missões que vão buscar sinais de vida em planetas rochosos. E o volume de dados então? Aqui a coisa explode de vez. Serão previstos 20 petabytes em 5 anos. Tudo isso vai ser baixado na Terra graças a uma nova antena de 35 metros que a ESA, a Agência Espacial Europeia, está construindo na Austrália, além dos detectores, rastreadores de estrelas e bateria que a Agência Europeia está fornecendo também. E de volta à nossa personagem, aqui falo da Nancy Grace Roman, quando perguntavam a ela do que ela se orgulhava, nunca falava dos próprios prêmios. Ela dizia o seguinte, aqui abro aspas, o Hubble trouxe a astronomia para a vida cotidiana de uma forma muito mais geral do que antes. O fato dele existir é algo que me orgulho. Ela queria que o céu fosse um lugar familiar para todo mundo, não uma exclusividade de alguns privilegiados. Ela também deixou um conselho direto para quem quer seguir carreira científica, dizendo que se você gosta de quebra-cabeça, ciência ou engenharia, pode ser a sua área. A pesquisa científica e a engenharia são uma série contínua de solução de quebra-cabeças. E ainda acrescentava falando que os empregos que ela teve depois do seu doutorado não existiam poucos anos antes.
Então, estejam abertos a mudanças e a novas oportunidades. Teve um momento no início de sua carreira que ela considerava um de seus favoritos, segundo ela mesma, pois ela analisava espectros de baixa dispersão de estrelas parecidas com os do Sol. E nessa atividade, ela notou uma coisa curiosa, pois a força das linhas de elemento diferentes variava de estrela para estrela. Ela dividiu as estrelas em 2 grupos. Um grupo tinha órbitas circulares ao redor do centro da Via Láctea, parecidas com o Sol, e outras tinham órbitas mais elípticas e se afastava mais do plano da galáxia. Foi a primeira pista de que nem todas as estrelas comuns têm a mesma idade. Os elementos mais pesados são feitos dentro de estrelas e se espalham quando elas explodem. Portanto, estrelas com mais desses elementos são mais jovens. Esse foi o prazer intelectual que moveu Nancy Grace Roman, o momento de perceber que ela tinha descoberto algo que ninguém jamais havia suspeitado. E olha, Marco, essa mulher que fez essa descoberta, que lutou no Congresso, que tricotou enquanto o Hubble era consertado, ensinou crianças depois de aposentado, ela tinha também um desejo bem claro para o futuro. Até o fim da vida ela repetia que queria ver mais mulheres em cargos sêniores, com salários justos, que queria igualdade de verdade. Então, quando a gente olha para o céu, ou quando, em agosto de 2026, se tudo der certo, o telescópio Nancy Grace Roman começar a mandar as suas primeiras imagens, a gente vai estar vendo o reflexo de uma menina que, na 7ª série, ignorou uma conselheira escolar, ignorou um professor que disse a ela um talvez e decidiu que o universo merecia ser estudado. E é por isso, meu caro, que nesse Ecos do Universo de hoje, a gente faz uma pausa na rota para saudar a Nancy Grace Roman, uma navegante teimosa que hoje é chamada de mãe do Hubble. E agora, um telescópio vai levar o nome dela, e também a nossa curiosidade ainda mais longe. Perfeitamente, Rodrigo. E com isso, a gente encerra mais uma missão, a de levar um grande nome da ciência um pouquinho mais longe, até as pessoas. Você acabou de ouvir o Centauricast Entre as Estrelas.